Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui. Eu agradeço o Dr. Márcio Antônio Rocha, diretor aqui da escola, TRF4, o Gebran Neto, que foi quem fez o contato lá no meu gabinete. Não poderia deixar de vir aqui, dividir a minha experiência, eu agradeço, eu gosto muito dessa possibilidade. E eu tenho que falar uma coisa que eu sempre procuro falar, à medida do possível, que é o TRF4 mostrou como um tribunal deve, de fato, atuar em processos de grande repercussão e corrupção, como é o caso da Lava Jato. Então, eu acho que o TRF mostrou, da 4ª região, mostrou uma competência científica e técnica mostrada na internet, na TV, por ocasião do julgamento do ex-presidente Lula, um julgamento que, para mim, foi um símbolo de respeito mútuo entre os magistrados entre si, do tribunal, e também com relação aos de primeira instância. E isso, para mim, ficou muito evidente e, alegremente, foi uma constatação que eu tive em termos pessoais. E a gente não vê isso muito, né? Infelizmente, a gente acaba não vendo isso em alguns tribunais que acaba respeitando ou o próprio colega, quando não o juiz de primeiro grau, e assim permitindo o desrespeito geral que está acontecendo hoje. É muito, muito mesmo culpa do próprio judiciário. Eu me propus vir aqui, é óbvio, falar sobre a ação. Acho que quase todos, se não todos, acompanharam minha história. Eu fui juiz titular de uma vara especializada, a 6ª Vara em São Paulo, e foi uma das primeiras, junto aqui com Curitiba e algumas outras, começar a tratar de delação premiada quando ela não era positivada no direito brasileiro. Positivada em termos procedimentais, mas em termos penais ela já existia há muito tempo, existe historicamente, Código Penal do Império, ordenações filipinas. Então, alguns críticos à delação, por vezes, falam que ela se trata de importação do direito americano, que é uma inverdade. Não tem nada de importação do direito americano. Em primeiro lugar, sim adoção daquilo que já existia, só que era esquecido pelas partes. Deixavam de lado isso, porque tinha certeza, creio eu, uma boa parte disso é por conta da impunidade, que sempre foi a característica do direito penal brasileiro na área econômica. Então, se há impunidade, por que vou fazer um acordo para eu aceitar? Como bem falou o Abel, eu também gostaria de cumprimentar, é um prazer estar aqui com ele. Por que eu vou fazer algo, admitir uma culpa, se no final eu vou acabar sendo ou absolvido ou extinta a minha punibilidade, ou for pela prescrição, ora por reconhecimento do próprio tempo, ora pelo reconhecimento de uma nulidade inimaginável. Então, essa era a característica, então a delação não existia. Quando as varas especializadas começaram a mostrar alguma efetividade, ou seja, aquele processo penal vai ter um resultado desfavorável à parte, possivelmente desfavorável à parte, a própria parte pode saber se é ou não, a probabilidade é grande ou não, aí que começaram a existir a iniciativa de colaborar nos termos da legislação já existente. Eu me lembro que as delações em São Paulo, que começaram em 2004, 2005, elas eram questionadas a mim, como magistrado, por advogados que falavam, haveria alguma possibilidade da existência dessa colaboração e reconhecimento judicial? E eu falei, não, é perfeito, porque com a minha experiência que já tinha da área
econômica, apesar de São Paulo ter especializado em 2004, a vara era uma vara criminal, tinha também processos econômicos, e eu já sabia que o resultado era aquele que eu falei há pouco, ou seja, zero. E eu ouvindo isso de um advogado, eu falei, perfeito. E passou-se um tempo, esse advogado, outros advogados também, a discussão não foi só com um, e chegaram para mim e falaram, doutor Fausto, sem a participação do senhor não tem como fazer uma colaboração premiada. E aí eu falei, tem um jeito. Até foi questionado para mim pelo ex-ministro, advogado, depois, antes também, Márcio Tomás Bastos, também o ministro Gilson Dipp, e questionou para mim por que eu fazia uma audiência de homologação. A audiência de homologação foi criada nessa conversa. A homologação não existia de uma delação premiada. E a ideia seria, vamos, de alguma forma, fazer com que o juiz fique envolvido com o Instituto. Não ficaria só o Instituto ao sabor de duas partes, que assinariam um acordo, um contrato, como queiram, negócio jurídico contratual, ou sui generis, porque as consequências nem sempre as esperadas, porque as partes têm que abrir mão mesmo de alguma coisa. E com isso foi criada a audiência de homologação. A audiência de homologação, eu fazia audiência, sempre era audiência, obrigatório ser audiência. Houve a sugestão na ocasião de fazer um contrato e eu assinasse, e na época eu falei que o juiz não assina contrato, o juiz assina sentença, e que, portanto, eu não concordaria com qualquer espécie de assinatura contratual que não fosse assinatura de uma homologação em audiência. E assim foi criado a audiência de homologação, em que as partes compareciam lá na sexta vara, a defesa colocava a sua posição, o que esperava enquanto expectativa de punição, o Ministério Público fazia a sua contra-argumentação, ou às vezes já vinha com isso, de certa forma, acordado, e havia, por vezes, uma colidência entre interesses de parte a parte. E os réus, como o Instituto era muito novo, em termos de aplicação, tentavam de todas as formas, quando não conseguia com o MP, tentavam comigo, né? E aí o controle já era feito, para mim, a meu ver, o controle, de certa forma, da legalidade já era feito, porque muitos, quase todos, pediam perdão judicial. Então, crimes gravíssimos, remessas vultosas de valores, quando não corrupção, etc. E o réu falava, eu quero o perdão judicial, é claro. Estava perante o juiz, o Instituto Novo, vamos tentar com o juiz, já com o MP não foi possível. E aí a minha primeira intervenção era, não está em causa o perdão judicial por conta da proporcionalidade do fato criminoso e também porque não há acordo da parte, eu não posso me substituir ao Ministério Público. E os advogados, na época, eu acho que é importante falar um pouco de história, que a gente vai entender o que eu entendo hoje, a partir dessa história, né? Os advogados, na época, além de alegar alguma parte, os co-réus alegavam inconstitucionalidade, isso teve que ser enfrentado, a questão da traição, tudo isso teve que ser rebatido em decisões. A minha maior dificuldade foi com o tribunal que não compreendia o Instituto e não sabia o que estava fazendo, não entendia. E no final acabava a audiência de homologação. Eu até trouxe aqui o modelo que era feito, que eu faria hoje igualmente. Eu fiz vários acordos, homologações de acordos, né, de delação. A minha decisão era a concordância das partes
para início do procedimento que possibilita, eu estou abrindo aspas, os benefícios, a obtenção das consequências benéficas com as quais está de acordo a acusação e defesa dependerá exclusivamente da efetiva colaboração dos acordos, dos fatos e outros eventualmente existentes. Então, primeira coisa que eu estabelecia, o acordo, para ser eficaz, ele não pode se restringir. Se for uma organização criminosa, às vezes é de dimensão internacional, não pode se cingir aquela organização, aquele fato criminoso existente num determinado país e não em outro. Então, a minha ideia era, se é que para fazer e revelar, tem que revelar tudo que sabe. Claro, quando a pessoa fala a revelação parcial é possível, quando é só isso que ele sabe. Então, ele não sabe de toda a trama, revela tudo que sabe, e tudo que sabe é parcial, então é eficaz. E essa é a primeira situação. E a segunda é que o acordo dependia da efetiva atitude das partes, e principalmente do colaborador, de demonstrar que ele está fazendo de tudo para demonstrar essa verdade. E uma vez demonstrando isso, por ocasião da sentença, eu fazia constava materialidade, se bem que poderia até ser dispensada sob algum aspecto, porque a confissão é inerente ao Instituto, é inerente ao Instituto se a gente ler a lei, o artigo 4º, mas pode interpretar não, a lei 7492 e a 8.137 já estabeleciam que para a diminuição de pena tem que ter a confissão, para aquele que revela a trama. Então, a confissão está na legislação e no artigo 4º ela induz a que a confissão tem que existir, porque também isso foi contestado lá na Sexta Vara, na época, alegando que a lei não falava que tem que confessar. E só que quando nós fomos observar o artigo 4º, com todos os seus parágrafos, lá fala que tem que revelar a participação dos demais. Então, você tem que revelar a participação dos demais, porque a própria, obviamente, está incluída. Essa era a minha interpretação já, quando a lei passou a estar em vigor. Quando não estava em vigor, eu usava o 7492 e 8.137. A confissão faz parte do Instituto, até para que ganhe em credibilidade. E a controvérsia que existia era o juiz ficaria vinculado àquele acordo, àquela quantificação estabelecida previamente pelo Ministério Público, quando ainda ele não tinha, e muitas vezes não tem certeza da efetiva colaboração do acusado. Eu entendia que não, que a colaboração ela tem que ser demonstrada ao longo de todo o processo. Ora, indo no Ministério Público, juntando provas, ora na polícia, enfim, isso não importa, mas o fato é que teria que estar demonstrado de fato, até por ocasião da sentença, e na sentença o juiz aplicando a quantificação, possivelmente a esperada pelas partes, porque é óbvio, se já na audiência homologatória o juiz já coloca a questão da gravidade e a proporcionalidade do que é proposto. E vejam, isso não é um juiz que não seja neutro, porque na delação premiada a gente já está na quantificação de pena daquilo que já é assumido como verdadeiro. Então o juiz é a mesma coisa se fosse uma sentença, só que o juiz na delação ele pode, de certa forma, já abordar a pena antes mesmo da sentença, a meu ver, né? Se a pena é justa, proporcional ou não, a pena que foi assim sugerida. E na sentença o juiz, quando ela é proporcional, ele vai, obviamente, seguir isso. Quando não, o réu poderia ter a liberdade de recorrer. É assim que eu sempre decidi, e assim que foi decidido em algumas oportunidades. Eu dou um exemplo, teve vários casos. Tem um caso recente agora também, mas aí é em outra situação, que uma determinada acusada queria dar aula, porque tinha uma coisa que sempre foi feita, que parece que acabou não sendo adotada a legislação. Na conversa com o Dr. Márcio Tomás Bastos, estava se propondo a lei de o juiz ficar vinculado ao acordo. E aí, na conversa, com todo o respeito ao Ministério Público, Mariana, é um prazer também tê-la aqui,
dividindo a mesa, eu falava, é um risco para as partes, o vínculo ao judiciário e à verdade ficar vinculado a um acordo que pode ser altamente contrário ao interesse público, como bem falou o Abel, sobre o interesse público por detrás da delação premiada. Porque existem juízes bons, existem juízes maus, como existem MP bons e maus. Então eu ficava imaginando, foi o que eu falei na ocasião para o doutor Márcio, falei, então se o Ministério Público resolve sugerir uma pena, a entrega de uma cesta básica num crime de desvio de milhões de dinheiro, e isso fica todo mundo de acordo, isso vincularia o juiz e nunca mais poderia ser discutido isso, porque foi feito o acordo e ponto final. E em outras situações, e se a pena, o Ministério Público exige algo absolutamente excessivo e ilegal, como bem falou o Abel no exemplo da ilegalidade, e aí a defesa sem ação fica obrigada a recusar a proposta de delação, e isso o judiciário não pode atuar. E com isso, eu acredito, não querendo ser egocêntrico, mas acredito que sensibilizou, porque não ficou na lei o vínculo do juiz a proposta específica de acordo, mas, a meu ver, existe um vínculo, sim, um vínculo com relação à voluntariedade. Né? A voluntariedade está ali presente, ninguém pode mais discutir. O juiz homologou, viu que o réu esteve presente e quis fazer a delação premiada. Eu me lembro de uma audiência grande de um doleiro famoso, e ele chegou na audiência e falou, eu quero fazer delação, mas meu advogado não aceita. E o advogado estava presente, e o Ministério Público também. E olhava para mim, eu falei, eu não tenho o que fazer, né? Aí ele falou, olhou para o advogado falando, não aceito, e aí a minha orientação aos seus constitui um novo advogado, eu como juiz, eu só posso adiar essa audiência se assim for o desejo. E na hora ele falou, olha, foi pedido uma suspensão da audiência, eu dei alguns minutos, quando retornaram, o réu falou, não vou mais delatar, vou confessar. E achei interessante o resultado que acabou ocorrendo. Então, houve um conflito aí no início, entre o réu e o seu cliente, né, seu advogado. A questão que surgiu na época também é a questão do acesso a acordos de delação em que se revelam, por exemplo, nesses acordos revelaria, tem um caso lá de São Paulo que revelaria remessas de valores ilegais por escritórios de advocacia. Esse mesmo acordo revelaria acordos ilegais remessas ilegais de bancos constituídos e remessas ilegais de políticos. E o tribunal, na época, decidiu que esse acordo tinha que ser dado vista na sua integralidade aos advogados que estavam ali naquele processo. E eu ponderei na época, falando, não é possível dar acordo, já tinha até decisão do Lewandowski falando, o acordo em si não tem acesso, apenas a existência do acordo que teria acesso na época, era a jurisprudência da época, e mesmo assim meu tribunal decidiu que tinha que dar acesso, porque era o advogado que estava pleiteando, e que daria acesso. E minha preocupação era a quebra da inocência do delatado, porque por mais que possa impressionar que alguém vai revelar políticos, empresas, escritório de advocacia, aquilo pode ser uma armação, uma orquestração. Um dos doleiros que delataram aqui na Lava Jato, ele tinha feito acordo já anteriormente, na sexta vara, tinha feito acordo de delação de que nunca mais iria voltar ao crime. O Abel falou bem do arrependimento. Esse arrependimento é fictício mesmo, né? Porque vocês sabem que a pena não tem poder nenhum de mudar a personalidade das pessoas, né? Ela apenas pune, né? Pode até a pessoa não voltar ao crime, né? Mas não sei se é tão possível isso em termos reais, né?
A situação, então, ela era ainda muito nebulosa e justificou medidas, por exemplo, mandado de segurança, que o Ministério Público teve que entrar para garantir a separação do delator com o delatário. E ele querendo, era um caso também que envolvia risco de vida, ele querendo estar separado de celas dos Correios, e a juíza de então, que era a coordenadora do presídio em São Paulo, falando, olha, eu não tenho responsabilidade sobre a vida de ninguém. Quem tem a responsabilidade é o diretor do presídio. E eu fiquei, assim, indignado com esse tipo de colocação, com todo o respeito à minha colega, mas eu acho que se a pessoa está falando que corre risco de vida, tem que acreditar minimamente nessa pessoa. E não poderia ficar junto. E não havendo lei, o que aconteceu? Houve um mandado de segurança pelo Ministério Público e meu tribunal deu liminar. Quer dizer, a lei, na verdade, foi uma construção, eu acho, muito empírica daquilo que existiu no Brasil, não só em São Paulo, como em Curitiba, que acho que é bem interessante, né? A questão da credibilidade daquilo que se fala, né, que a credibilidade ela tem que ser a declaração tem que ser crível, tanto internamente, ou seja, com a coerência que aquilo que se propõe a delatar, quanto externamente, com confronto com as demais provas, e isso sempre teve que ser reforçado, que aquilo no vazio seria apenas um vazio, porque haveria sempre o risco de orquestração. E, de fato, teve um caso em São Paulo em que havia delação e, quando o delator foi ser ouvido pela segunda vez no Ministério Público, ele falou que no primeiro depoimento dele teria sido no sentido de proteger uma determinada pessoa que ele gostava muito, né? Tudo bem? E com isso, quando eu tomei conhecimento disso e o Ministério Público me provocou, querendo dizer, olha, isso possa ter valor, tudo aquilo que foi falado antes teria algum valor a partir dessa afirmação, eu não conseguia anular aquilo que tinha sido feito, porque na época o réu se prontificou a pagar uma vultosa quantia para uma entidade beneficente como forma de compensar aquilo que ele teria feito. E de certa forma, aquilo eu achei que colocou em risco o principal, que é a confiança entre as partes, né? Tanto o réu e o Ministério Público têm que confiar entre si e tem que confiar que o judiciário vai tentar fazer aquilo que é esperado pelas partes, né? E se não fizer, para isso tem o recurso e a lei para determinar o contrário. A questão de várias delações ou delação na primeira instância, quando há, por exemplo, corréus com foro por prerrogativa de função. Teve um caso em São Paulo, agora recente, em que houve descumprimento do acordo por parte do acusado em primeiro grau. E o Ministério Público pleiteou em segundo grau que fosse forçado ao réu a ser intimado para determinadas atitudes, para verificar, inclusive, com relação à validade daquilo que ele teria dito, com relação ao corréu político, no caso era prefeito de uma cidade interior de São Paulo. E a minha decisão, que foi agora recente foi de 2018, final de 2018, a minha decisão foi que não poderia eu homologar algo ou fazer qualquer ação dirigida a uma delação premiada que sequer foi homologada pelo tribunal. Eu entendi, como eu já vi decisões do Supremo, que não é possível uma homologação de primeiro grau e desconsiderar o corréu
e que isso pode ter força com relação ao Correio, que tem um foro por prerrogativa de função. É uma situação prática muito difícil isso eu confesso que eu fiquei bastante mexido no sentido de, será que essa é a melhor decisão? Mas eu entendi que eu não consegui tomar outra na ocasião, eu estou sempre em reflexão de tudo que eu faço, né? Sempre tentando aprimorar, e de fato existe a lei do CAD, a lei do CAD fala, o Abel mencionou, a lei do CAD, que é uma lei de 2011, que foi retificada a lei antiga, e a lei fala que a delação da pessoa jurídica também é da pessoa física, e tem efeitos para ambas as pessoas, e com isso não é possível reabertura de nada a partir da lei do CAD. E também tem realmente outra legislação, que agora também não lembro, a do CAD eu tenho certeza absoluta, que eu lembro de cabeça, e tem outra que, se não me engano, é a CVM mesmo, que tem normativo parecido com relação a isso. Mas no campo nosso aqui, do criminoso organizado, não existe. Agora, outra situação que eu acho que eu vivenciei lá na Sexta Vara e que ainda está em discussão até agora, é a situação de abrir mão da produção de prova. É possível ou não, como se fosse realmente um plea bargain, ou plea bargaining, no direito brasileiro. As partes abriram mão, nesse caso, que era um caso de importação irregular de produtos de cosméticos, importação vultosa, em que as partes abririam mão da produção, porque no caso era uma acusada e ela queria acabar com aquilo. Para ela o processo em si já era uma punição e não queria nem comparecer em audiência, poderia ter jornalista, podia ter isso, aquilo, interesse público, e ela queria acabar de plano com essa prova. E o Ministério Público não se opunha, porque falava, tudo bem, eu estou de acordo em abrir mão de produção de testemunhas e antecipação imediata das consequências da delação, desde que a defesa também assim o faça, mas tudo isso condicionado à efetiva eficácia do acordo. E assim foi feita uma homologação em que as partes não só propuseram a pena, mas propuseram abrir mão da produção probatória, que entendeu desnecessária. No caso aí, a produção de testemunhas, melhor dizendo, testemunhas de acusação e de defesa, audiência, e que a prova se restringiria a uma produção documental, porque quando se trata de fraude contábil e econômica, e a parte detendo esses documentos, é muito mais fácil, muito mais crível também essa prova do que a própria testemunha, e assim foi feito. Então, da delação e do recebimento da denúncia, porque sem recebimento da denúncia é difícil fazer uma delação concretizada, passou-se diretamente para a decisão judicial, que é a sentença em que a materialidade se positivou pela prova já produzida e acrescida com a delação, e ambas as partes ficaram satisfeitas, não houve recurso, com a possibilidade sempre do recurso, a meu ver, lá no Instituto. Eu acho que o recurso é inerente ao sistema, né? A questão que fica, eu acho que é outra questão, a homologação. Uma vez homologada, as partes estão de acordo. Vamos supor que o juiz, que isso 99,9%, eu acho que os juízes vão estar de acordo com aquela pena, uma vez feito esse controle da legalidade realmente na audiência. A questão que fica se existe alguma nulidade que passa a existir no sistema brasileiro, ou que é reconhecível, que não se sabia, que pode ou não ser reconhecido no sistema. Eu acredito que as nulidades podem ser, sim, invocadas pelo delator, se elas forem reconhecidas e produzidas a partir da homologação daquela delação.
Isso não é muito claro, né? Eu sei que isso é passível de questionamentos e não é algo ainda muito digerido pela legislação. A lei fala, o artigo 6º, para respaldar, depois veio a lei e fala, o artigo 6º, inciso 1, ela fala que o juiz homologar, ele homologa os possíveis resultados. Então, ele não homologa o resultado. Apenas que eu lembrei aqui, eu tinha anotado isso e esqueci de falar na ocasião, né? O conflito entre MP e polícia, realmente, às vezes existe esse conflito. É um conflito complicado, muitas vezes são conflitos por vaidades institucionais, muitas vezes um tem razão, o outro tem razão, e como fica o juiz nessa situação? Eu entendo que se há uma delação vinda da polícia sem o respaldo do MP, ela não pode ser tratada como delação, mas sim como atenuante do artigo 65.3b, em que o réu ele se coloca numa posição de minorar as consequências daquela punição. Então, a delação em si não produziria efeito, porque é difícil uma delação se não está a parte presente, e a parte presente efetivamente é o Ministério Público por excelência, né? Então, eu acho que é indispensável o Ministério Público concordar com o Instituto, sem o qual ele não tem essa compleição de delação premiada. Eu acho que é isso, eu acho que eu fico por aqui. Eu queria falar um pouco da história, alguns exemplos, né? Exemplos de indignação, por exemplo, de acusado que teve o benefício reconhecido. Às vezes teve casos de doleiros em que os familiares estavam sendo processados. E a parte queria, de todo jeito, que a sua delação tivesse efeito com relação ao filho, por exemplo. E aí é outra questão delicada. A delação pode produzir efeitos a terceiros, a pessoas que não delataram. Então, eu tive um caso de uma doleira que ficou indignada porque, de fato, eu absolvi o filho, mas eu absolvi por absolvição reconhecida, né? E ela não se conformou porque ela também queria absolvição, porque ela achou que foi incoerente a sentença reconhecida absolutória com relação ao filho que trabalhava com ela, e eu reconheci a delação e não a absolvição. E ela chegou até ir na vara, queria falar comigo depois da sentença e tudo, e eu, na ocasião, falei, olha, orienta a ré que ela pode recorrer, fica à vontade, eu não tenho nenhum problema. Tem delação, quer recorrer, recorra, fala, tem direito à absolvição. Então, vejam, havia uma delação, acordo entre as partes, a decisão era conforme a sua expectativa, segundo a delação, mas ela queria absolvição porque eu absolvi o corréu. Então, são situações que vão surgindo que pega a gente de surpresa. Outro exemplo da história, né, que eu acho que é interessante invocar, no caso de um grande traficante internacional, em que o Ministério Público invocou o direito ao silêncio do réu que pediu a delação premiada. Então, são situações em que eu tive de decidir que direito ao silêncio não existia em delação premiada. Hoje a gente fala, é óbvio, mas na época falava, não, ele pode silenciar sobre alguns fatos e não sobre outros? Não, né? Eu entendi que não cabe direito ao silêncio. Porque eu posso correr risco de vida, então não delate, né? Ou delate e fale tudo o que sabe, ou não delate e assuma as consequências de um processo penal comum, ordinário, sem um instituto. Bom, é isso. Eu fico por aqui se tiver perguntas. Foi um prazer estar aqui, um prazer ver o pessoal na plateia aqui que eu conheço, amigos, Salise e tudo mais, o Vitor aqui, prazer estar aqui. Muito obrigado.